Você opta em ignorar um sinal que pode salvar sua vida? Cansaço constante, perda de peso sem explicação, caroços inesperados no corpo? Esses sintomas parecem comuns, mas podem ser os primeiros alertas silenciosos de algo muito mais sério: o câncer. Infelizmente, 90% das pessoas os ignoram, confundindo com problemas menores ou cansaço do dia a dia. Descubra agora os 12 sinais que o seu corpo pode estar tentando te mostrar e que podem fazer toda a diferença entre um diagnóstico precoce e um tratamento tardio. Uma perda ou ganho de peso inexplicável. Você também é um daqueles que querem ganhar ou perder um pouco de carne extra no corpo, mas se você notar alguma mudança repentina em seu peso sem nenhum grande estilo de vida, então isso não é um sinal saudável. Flutuações de peso são comuns, mas perda ou ganho de peso inexplicável também é um sinal de alerta de câncer. Como vamos conseguir? Essas células cancerosas crescem excessivamente e precisam de muita energia para se sustentar. Elas próprias também quebram proteínas e tecido muscular para energia, o que leva seu corpo a queimar mais calorias do que o usual, mesmo quando você não está sendo mais ativo. O aumento da taxa metabólica causa perda de peso significativa. Mas não é que todo mundo perca peso. Às vezes, o câncer também resulta em ganho de peso, porque certos tipos de câncer interrompem os níveis hormonais do corpo. Por exemplo, o câncer de ovário causa alterações hormonais, desequilíbrios que levam ao ganho de peso. Hormônios que regulam muitas das funções do seu corpo, incluindo o metabolismo e armazenamento de gordura. Portanto, as mudanças resultam em ganho de peso. Além disso, alguns tipos de câncer, como o de fígado, levam à retenção de líquidos no corpo, levando ao ganho de peso. Isso é devido ao tumor pressionando as veias ou vasos linfáticos, causando acúmulo de fluidos. Fadiga persistente. Às vezes, seus dias ficam tão ocupados que seu corpo se sente fadigado. O quanto você deseja por um amanhecer completo e uma boa noite de sono para fazer você se sentir vivo novamente. Mas se esse sentimento continuar, mesmo depois do descanso adequado, e você se sentir esgotado o tempo todo, então isso não é algo como fadiga normal. Esta fadiga incomum é também um sinal vermelho de câncer. Sim, e a principal maneira de detectar isso. O sintoma que não melhora com o tempo fica por isso. Isso acontece devido ao uso excessivo de energia do seu corpo durante o câncer. Conforme discutido, células cancerosas crescem e se dividem numa velocidade mais rápida, o que requer muita energia do nosso corpo. Esse aumento de demanda de energia deixa você se sentindo esgotado e exausto, mesmo que você não esteja praticando atividade física. Também, quando você tem câncer, seu sistema imunológico funciona ao longo do tempo para combater a doença. Essa atividade imunológica constante suga sua energia, levando à persistência e fadiga. Não só isso, mas alguns tipos de câncer, como os que afetam o aparelho digestivo ou órgãos reprodutivos, causam um sangramento interno. Essa perda de sangue leva à anemia, uma condição em que você não tem glóbulos vermelhos suficientes para transportar oxigênio para os tecidos, resultando na fadiga. Caroços ou inchaços. Encontrar novos caroços ou inchaços em seu corpo é preocupante, pois é um sintoma subjacente de câncer. Embora nem todos os caroços sejam cancerígenos, ainda assim você não deve ignorá-los. Vamos aprender como o câncer leva ao desenvolvimento desses crescimentos anormais. O câncer ocorre quando as células começam a crescer de forma incontrolável. Células crescem normalmente e se dividem e morrem de forma ordenada. Mas no caso das células cancerosas, elas não morrem, elas continuam a crescer. E isso cria um nódulo perceptível ou inchaço à medida que as células se acumulam. Também, o câncer se espalha para os pequenos glândulos linfáticos, estruturas em forma de feijão que fazem parte do sistema imunológico, e incha a linfa como o caroço sobre a pele. Isso pode acontecer em diferentes partes do corpo, incluindo seios, pescoço, axilas e testículos. O nódulo pode ser indolor, ou duro e sensível, ou macio, dependendo do tipo e localização do câncer. Então, se você alguma vez encontrar um caroço em seu corpo, não ignore, consulte seu médico.
Aparecimento de novas pintas. Você conhece mudanças na pele? São uma das primeiras visíveis sinais de câncer. Você notou alguma nova pinta ou alterações nas existentes? Se sim, então não ignore. É porque o câncer de pele, como melanoma, geralmente começa com um novo crescimento. Essas mudanças incluem variações de cor, tamanho ou forma. Os melanomas geralmente aparecem como pintas assimétricas, com irregularidades nas bordas e cores múltiplas. Não apenas novas pintas, mas também as já existentes também se tornam cancerígenas, levando a mudanças perceptíveis. Mas a questão é, como você reconheceria essas mudanças? Aqui está a solução simples para isso. A regra ABCDE ajuda a identificar prováveis melanomas. A assimetria do melanoma é o primeiro sinal, onde metade da pinta não corresponde à outra. Verifique a fronteira. Pintas cancerosas geralmente têm irregularidade nas bordas. A cor irregular é outro fator chave. Uma pinta que se torna multicolorida ou tem sombreamento irregular pode ser um sinal de alerta. O diâmetro também importa. Se a pinta for maior que 6 mm, pode ser preocupante. Finalmente, preste atenção à evolução, significando quaisquer mudanças ao longo do tempo no tamanho, forma ou cor da pinta. Sangramento ou secreção incomum. Sangramento ou secreção também é um sinal alarmante de câncer. Esses sinais ajudam você a detectá-los precocemente. Os mecanismos por trás desses sintomas geralmente envolvem crescimento tumoral, atacando e danificando tecidos próximos e vasos sanguíneos, causando sangramento. Por exemplo, o câncer de pulmão leva a tossir sangue e o tumor afeta as vias aéreas. Enquanto os cânceres do sistema digestivo causam sangramento gastrointestinal, também o câncer causa ulceração ou a formação de feridas abertas que sangram. Cânceres orais levam a feridas na boca, que não cicatrizam e sangram facilmente. Esperem, pessoal, ainda tem muito mais para acontecer. O sangramento vaginal inesperado é geralmente associado aos sistemas reprodutivos. Cânceres como o cervical, uterino ou vaginal causam crescimentos ou lesões anormais que levam ao sangramento entre os períodos após a menopausa ou após a relação sexual. Além disso, a secreção sanguínea anormal dos genitais ou da área anal também não devem ser ignoradas. Cânceres reprodutivos causam secreção aquosa, com mau cheiro ou com sangue, enquanto o câncer anal leva a muco ou sangue na secreção anal. Dificuldade em engolir ou digestão persistente. Quase todo mundo já sofreu de indigestão pelo menos uma vez. Você tem dificuldade para engolir ou sofre de ingestão constante? Tenha em mente que nem toda indigestão é normal. Às vezes, essa indigestão persistente ou dificuldade para engolir é um gesto em direção a algo mais grave, como câncer. Mas dificuldade persistente para engolir ou indigestão não é como uma indigestão normal. Ela acontece todos os dias. As atividades como comer e beber se tornam desafios. Uma razão comum é que cânceres de esôfago, estômago ou garganta obstruem fisicamente esses caminhos. Por exemplo, tumores crescem grandes o suficiente para bloquear o esôfago, tornando o ato de engolir doloroso e difícil. Mais do que apenas um bloqueio físico, a presença de um tumor também causa irritação e inflamação, complicando ainda mais a deglutição. Parece que a comida fica perpetuamente presa na garganta ou no peito. A azia contínua é outro sinal de alerta. Enquanto a azia ocasional é comum, sintomas constantes ou graves indicam câncer de estômago. Às vezes, esse tipo de câncer afeta o revestimento do estômago, levando a uma sensação de queimação persistente. Além disso, tumores alteram a maneira como o estômago processa alimentos, causando indigestão e uma sensação de saciedade após comer apenas pequenas quantidades. Mudanças no intestino ou nos hábitos da bexiga. Você sabia que o câncer causa alterações perceptíveis no intestino ou nos hábitos da bexiga? Esses geralmente são sinais precoces da doença. Quando o câncer se desenvolve no sistema digestivo ou urinário, interfere com as funções normais. Por exemplo,
O câncer coloretal leva a diarreia persistente, constipação ou uma alteração no calibre das fezes, tornando-as finas como um lápis. Essas mudanças ocorrem porque os tumores obstruem parcialmente o intestino, alterando a passagem dos resíduos. Sangue nas fezes, seja vermelho vivo ou escuro, é parecido com alcatrão. É outro sinal alarmante que exige atenção médica imediata. Esse sangramento pode ser causado por tumores que rompem os vasos sanguíneos dentro do trato digestivo. A razão por trás dessas mudanças está no crescimento e invasão dos tumores nos arredores. Tumores causam bloqueios, irritação ou sangramento direto no cólon ou reto, criando obstruções parciais que alteram a forma como as fezes passam pelo trato digestivo, levando a sintomas como diarreia ou constipação. Enquanto isso, tumores na bexiga obstruem o fluxo de urina, causando urgência, frequência ou um jato de urina fraco. Dores de cabeça persistente. Dor de cabeça é algo que destrói seu dia inteiro. Pode ser causada por diversos motivos, como falta de sono, estresse e até mesmo fome. Mas se essa dor continuar e não parar, não é um bom sinal. Também pode indicar câncer. Sim, você ouviu direito. O câncer também causa dores de cabeça persistente, tornando uma doença bastante comum, uma preocupação significativa com a saúde. Isso acontece porque quando o câncer se espalha para o cérebro ou origina ali, cria uma pressão dentro do crânio. Essa pressão ocorre porque os tumores ocupam o espaço, causam inchaço ou bloqueiam o fluxo de líquido espinhal do cérebro, aumentando a pressão interna do crânio. Essa pressão irrita os nervos e os vasos sanguíneos, resultando em dores de cabeça crônicas. É importante notar que essas dores de cabeça variam em intensidade e tipo. Algumas são persistentes e maçantes, enquanto outras são nítidas e pulsantes. Essa variabilidade torna mais fácil descartá-las como meras dores de cabeça comuns, especialmente se não forem inicialmente graves, febres ou infecções frequentes. Outro sintoma importante de câncer é a febre frequente ou infecções. Embora seja bastante comum ter febre, ela também pode indicar câncer, já que a doença impacta significativamente seu sistema imunológico, levando a febres recorrentes ou infecções. Quando as células cancerosas crescem e se espalham, elas afetam a capacidade do corpo de combater infecções. Isso é particularmente verdadeiro para os cânceres de sangue, como a leucemia ou linfoma. Leucemia ou linfoma, que impactam diretamente os glóbulos brancos, células essenciais para a resposta imunológica. Quando estão comprometidas, o corpo se torna mais vulnerável a infecções. Além disso, os tumores produzem substâncias que interferem na função imunológica normal, enfraquecendo ainda mais as defesas do corpo. Certos tipos de câncer liberam proteínas que interrompem a produção e função das células imunes, tornando-as mais difíceis para o corpo combater as infecções. Isso resulta em infecções mais frequentes e doenças graves, mesmo causadas por patógenos comuns que normalmente não causariam problemas significativos. Dor persistente. Você sente dor no corpo que não parece ir embora? Se sim, certifique-se de consultar seu médico, pois o câncer pode causar dor persistente de várias maneiras, transformando um dia normal em uma verdadeira luta. Um caminho comum pelo qual o câncer induz dor é através do crescimento de tumores. À medida que os tumores se expandem, eles pressionam os ossos, nervos ou outros órgãos, levando a desconforto. Por exemplo, um tumor no abdômen pode pressionar os intestinos ou outros órgãos, causando dor constante ou aguda. Esse tipo de dor geralmente é descrita como profunda e dolorosa, que não desaparece e piora com o tempo. Também pode ser acompanhada por outros sintomas, como fraturas ou diminuição na mobilidade, tornando as atividades cotidianas desafiadoras. Feridas que não cicatrizam. Imagine descobrir uma ferida que simplesmente não cicatriza, permanecendo por semanas ou até meses. Essa é uma bandeira vermelha que não deve ser ignorada, pois feridas que não cicatrizam também são um sinal de câncer. A maioria das vezes, as pessoas acham que é diabetes,
mas não. Feridas cancerosas, especialmente aquelas na pele, na boca ou em áreas genitais, geralmente persistem porque as células cancerosas interrompem o processo normal de cura. Elas crescem descontroladamente, formando tumores que interferem na capacidade do corpo de se reparar. Reconhecer essas feridas que não cicatrizam é muito importante. Se você observar uma ferida que não cicatriza, é essencial procurar um atendimento médico oportunamente. Embora esses sintomas possam ser causados por muitas condições, é importante não ignorá-los. Se você sentir algum desses sinais, consulte seu médico para descartá-lo quaisquer problemas sérios. Lembre-se, a detecção precoce pode salvar vidas, principalmente a sua. Deseja obter mais informações sobre questões relacionadas à saúde? Ótimo, porque nós temos muito a ensinar. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, então já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e fique por dentro de tudo sobre sua saúde. Até o próximo vídeo aqui na tela.